Capítulo 15. Sua reputação. A boa reputação é algo frágil, especialmente nesses dias de comunicação acelerada e mídia de massa. Estar no lugar errado na hora errada pode arruinar a vida da pessoa. Uma reputação não é algo a ser considerado com leviandade. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. Provérbios 22:1. E é melhor do que o unguento precioso. Eclesiastes 7:1. Ele deve ser valorizado e protegido. A pessoa que não dá valor à sua reputação pode algum dia desejar credibilidade e não encontrá-la. A nossa reputação pode ser arruinada pelos atos errados que cometemos, pelas pessoas com quem nos associamos ou por palavras depreciativas ditas ao nosso respeito. Nos 3 casos, o mal está envolvido. Um processo infeliz, boatos significativos, uma influência maligna, uma crítica no jornal ou 15 minutos de notoriedade podem destruir tudo o que um homem construiu durante toda a sua vida. A oração é a nossa única defesa. As ocasiões em que meu marido mais se preocupou com a sua reputação foram aquelas em que ele ou alguém era interpretado inadequadamente no artigo de jornal, como se estivesse dito algo que não fosse verdade. Considerando o quão danosa essas coisas podem ser, sempre telefonávamos para as pessoas que julgávamos que poderiam ser afetadas pelas críticas e lhes contávamos qual era a verdade. É claro que não podíamos telefonar a todos, então orávamos para que o número de pessoas contatadas fosse suficiente e que Deus pusesse um fim ao problema. O resultado era que o que poderia ter sido um incêndio de grandes proporções perdia força e se extinguia em 1 ou 2 dias. As chamas poderiam facilmente ter seguido para o outro lado e nos consumido. Estou certa de que foi o poder de Deus, em resposta à oração, que nos protegeu. A mulher virtuosa, diz a Bíblia, tem um marido respeitado. Ele é estimado entre juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Provérbios 31:23. E isso acontece por acaso? Um marido de boa reputação é garantido a cada mulher virtuosa? Ou ela tem algo a ver com isso? É verdade que o homem obtém certo respeito por ter uma boa mulher, mas creio que uma das coisas boas que ela faz é orar por ele e pela sua reputação. A oração pela reputação de seu marido deve ser um processo contínuo. Entretanto, não se esqueça de que ele tem livre arbítrio. Se seu marido não for sensível à orientação do Espírito Santo, poderá decidir enveredar por seu próprio caminho e ter problemas. Se uma coisa desse tipo acontecer, ou se já aconteceu, pode manchar a reputação dele. Ore a Deus para reverter a situação e permitir um resultado positivo. Ele também pode fazer isso. Oração. Senhor, oro para que, diga o nome do seu esposo, tenha uma reputação imaculada. Sei que um homem é muitas vezes valorizado pelos louvores que recebe. Provérbios 27:21. Portanto, oro para que seja respeitado em nossa cidade e as pessoas falem bem dele. O Senhor disse na sua palavra que a maldição sem causa não se cumpre. Provérbios 26:2. Oro para que nunca haja qualquer razão para que coisas más possam ser ditas a seu respeito. Mantenha-o longe de problemas legais. Proteja-o de demandas judiciais e processos criminais. Ó Deus, defenda-o dos que lhe possam causar danos. Salmos 59:1. Lute contra os que lutam contra ele. Salmos 35:1. Nós confiamos no Senhor, que nunca sejamos envergonhados. Salmos 71:1. Se o Senhor for por nós, quem pode ser contra nós? Romanos 8:31. A tua palavra diz: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7:18 e 19.
Oro para que meu marido produza bons frutos por causa da bondade que reside em seu íntimo e que ele venha a ser conhecido pelo bem que faz. Possam os frutos da sua honestidade, integridade e humildade tornar aprazível todos os seus relacionamentos, de modo que a sua reputação jamais seja manchada. Preserve a sua vida do inimigo, esconda-o de conselhos secretos dos perversos, livre-o de qualquer armadilha preparada para ele. Salmos 31:4. Mantenha-o a salvo da maledicência. Onde quer que tenha havido boatos maldosos sobre ele, toque com seu fogo purificador os lábios dos que os espalham. Que seja revelada a responsabilidade dos envolvidos. Que sejam envergonhados e confundidos os que buscam destruir a sua vida. Que sejam desonrados os que lhe desejam o mal. Salmos 40:14. Que ele possa confiar no Senhor e não ter medo do que o homem pode fazer. Salmos 56:11. O Senhor disse que quem crê em Deus não sofrerá vexame. Romanos 10:11. Que o Senhor o guie e seja sua poderosa fortaleza e refúgio. Que a luz dele brilhe tanto diante dos homens que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Senhor. Mateus 5:16. Amém? Ferramentas de poder. Esconde-me das conspirações dos malfeitores e do túmulo dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua com espada e apontam com as flechas palavras amargas. Salmos 64:2 e 3. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecido na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com lábios mentirosos e desdém. Salmos 31:17 e 18. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viviam antes de vós. Mateus 5:11 e 12. Não te apresses a litigar, pois, ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubra o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se apegue à tua infâmia. Salmos 25:8 ao 10. Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 33 e 34.